Olha, a Associação Brasileira de Conscientização dos Perigos da Eletricidade chama a atenção para os seguintes dados. Veja só, no Brasil, só no ano de 2020, 583 incêndios por sobrecarga elétrica provocaram 26 mortes. Desse total, 309 incêndios ocorreram em casas e apartamentos. Atenção, olha o alerta aí. Aqui em Sergipe, nós mostramos constantemente ocorrências de incêndios, alguns sem causa identificada, outros realmente por causa de problemas nas instalações elétricas. Por isso, nós convidamos para estar aqui no Balanço Geral amanhã o tenente do Corpo de Bombeiros, o Fabiano Queiroz, que já está aqui no estúdio com a gente, a quem eu agradeço a presença, agradeço ter aceitado aí o nosso convite. Bom dia, obrigada pela presença. E esses dados aí da associação apontam justamente essas causas aí que representam a maioria das causas do incêndio, né? Dos incêndios. Bom dia. Bom dia, Tamires. É uma satisfação estar aqui com vocês. Realmente, a causa elétrica é um dos grandes fatores de incêndios em residência, né? Eu gostaria aqui de separar duas causas principais. Sim. Primeiro, a sobrecarga. O que seria a sobrecarga? Como o próprio nome já diz, é uma carga excessiva para aquele equipamento. Uhum. Então, acontece muito quando a gente vai planejar uma edificação. De acordo com o número de equipamentos que nós temos ali, a gente calcula a bitola do cabeamento, da fiação que vai se passar. O que é que acontece? As pessoas elas costumam fazer uso do T, do Benjamin, ligando vários aparelhos em uma só tomada. Isso vai impor uma sobrecarga naquele sistema e provavelmente um aquecimento podendo causar um princípio de incêndio. Isso acontece principalmente em famílias que tem muita gente em casa e aí liga mais de um eletrodoméstico, liga mais de um ventilador, coloca o T e sobrecarga aquele T com vários eletrodomésticos ao mesmo tempo. Sim, ele pode dar uma sobrecarga no T e também na fiação que não foi calculada para aquilo. Uma outra causa que nós chamamos de curto-circuito. De uma maneira bem genérica, é quando duas fiações elas se encontram, ou seja, duas fases, uma fase com neutro. Isso vai elevar a amperagem daquela fiação, também causando uma sobrecarga no sistema. Por isso que é importante um alerta. Constantemente nós recebemos registros dos telespectadores de incêndios em residências, de incêndios inclusive em hospitais. Na semana passada, inclusive, nós mostramos uma ocorrência. Qual tem sido a causa, por exemplo, nos hospitais? Então, quando falamos de uma pane elétrica, ela pode ser uma causa desse sistema, desse circuito por si, que não foi calculado para isso, mas pode ser também do equipamento. Esses equipamentos que trabalham com motor rotatório, ele trabalha numa certa amperagem. Só que se ele der algum defeito, ele vai travar esse motor aumentando essa amperagem. Geralmente é o que nós verificamos nesses incêndios de causas elétricas. Nessa unidade hospitalar que nós mostramos aqui no BG, a gente estava agora há pouco mostrando a imagem, foi possível, o Corpo de Bombeiros foi rápido, então foi possível evitar que o pior acontecesse. Qual seria então o direcionamento de revisão para essas unidades hospitalares? Então, o que é aconselhável é que, além desse dimensionamento correto, para as edificações residenciais, pelo menos de 5 em 5 anos, procure um especialista para fazer uma revisão geral nesse sistema. Já para as edificações industriais comerciais, a gente indica que essa revisão seja feita pelo menos a cada 3 anos ou sempre que se verificar alguma alteração na sua instalação. Na verdade, ele dá alguns indícios de que isso possa acontecer. Quais são esses indícios? Por exemplo, se eu tenho um equipamento elétrico e eu topo na sua tomada e eu percebo que ele está um pouco aquecido, isso não é normal. Isso pode ser um indício de que há algo errado naquilo ali. Tá? Outra situação é a gente encostar na tomada e a gente encosta com o dorso na mão, a gente verifica também um aquecimento. Não é normal. As tomadas elas podem ficar um pouco escurecidas, com fuligem. Tudo isso são sinais de que há algo errado naquele circuito. Então, se a pessoa que está em casa, por exemplo, identificou que a tomada ficou um pouco escurecida ali, não deu muita atenção àquilo ali, qual é a orientação? Percebeu que a tomada está ficando escura ou até exalando um mau cheiro quando se coloca o eletrodoméstico? Qual a orientação nesse momento para quem está em casa? Então, esse circuito ele tem alguns sistemas de prevenção, seja ele o fusível, seja ele o disjuntor, que aí eu vou frisar aqui, o disjuntor ele tem que ser calculado de acordo com a amperagem. Então, se eu tenho um sistema de 10 amperes, esse disjuntor ele tem que ser de 10. O que acontece é que as pessoas, por falta de informação, eles aumentam esse disjuntor para 30, 40, 50 amperes e ele não vai fazer a sua função, que é disparar numa sobrecarga. Mas se eu percebo um aquecimento,
um cheiro de fumaça, um cheiro de queimado, a primeira atitude a ser tomada é justamente desligar todo o sistema elétrico através do disjuntor geral e chamar uma pessoa especializada para que se faça uma verificação. O público de casa está acompanhando aí algumas imagens. Chamou a atenção bastante aqui na capital sergipana um incêndio que aconteceu em um shopping na zona sul da capital, que realmente assustou muita gente, foi de grande proporção, ainda de causa não identificada, né? Na verdade, foi feita uma perícia lá naquele incêndio pela equipe de perícia do Corpo de Bombeiros e a causa ela deu ainda como indeterminada devido à grande gravidade, como você falou, do incêndio, né? Então foi dada como causa indeterminada ainda. Então vamos orientar então a população de casa nesse momento, a população em relação aos números para contato, para evitar esses incêndios, essas perdas, esses sustos, tanto em ambientes residenciais como também em ambientes hospitalares. Então, o Corpo de Bombeiros ele está sempre a postos 24 horas através do telefone 193, ele vai cair numa central e essa central ela vai direcionar. Não hesitem em chamar o Corpo de Bombeiros em qualquer indício. Então, primeira atitude, desligar o disjuntor geral e acionar o Corpo de Bombeiros que nós vamos até o local para fazer a verificação. Maravilha. Eu quero agradecer, Tenente, aqui, sua participação aqui com a gente tão cedinho, atendendo ao nosso convite. Eu liguei para o Tenente ontem à noite, o Tenente se disponibilizou a estar com a gente aqui. Muito obrigada pela presença. De nada, o Corpo de Bombeiros que agradece. Nesse centenário do Corpo de Bombeiros, a gente está tentando trabalhar muito essa fase educativa com a população. Então, esse espaço para a gente ele é de suma importância. Maravilha. Vamos, então, mais uma vez, reforçar o número para o pessoal de casa, aproveitando aqui a presença do Tenente. Pode acionar de qualquer local do estado através do telefone 193. Maravilha, então. E agora sim, a gente se despede. O número é 193. Então, percebeu algo diferente, alguns dessas situações que o Tenente falou. Então, não hesitem, liguem mesmo para o Corpo de Bombeiros. Prevenir é sempre melhor do que remediar, né? Muito obrigado. Obrigada, bom dia.